Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Quero estar agradecendo pela oportunidade de poder estar novamente trazendo a mensagem do Senhor para vós. Nós temos visto hoje muito falar sobre muitas teorias, sobre muitas coisas que distanciam-nos da verdadeira fé em Cristo Jesus. E nós temos nos distanciado cada dia mais do conhecimento a respeito da divindade de Cristo. Isto tem sido banalizado por conta de tantos conhecimentos que temos atribuídos através de redes sociais, de meios de conhecimentos que temos absorvido em escolas, universidades. E isso tem sufocado o conhecimento real de Cristo, o conhecimento real da sua obra. E nós vamos ver um livro que veio especificamente para esse objetivo, para que creiamos os sinais de Cristo e para que creiamos que Ele é o Filho de Deus e que Ele é Deus. O livro que nós vamos estudar, é o livro do Evangelho segundo João, um livro que foi escrito 90 anos depois de Cristo, pelo próprio apóstolo. Dizemos isso porque o próprio apóstolo, no decorrer do livro, ele dá sinais a respeito de si mesmo, como evidenciasse que ele escreveu esse livro. Então, por isso, o livro tem o seu nome e ele também é deduzido que é o próprio autor do livro. Também nesse livro, ele tem como esse grande propósito mostrar que Cristo é o Filho de Deus, apresentar os seus sinais, e é um livro maravilhoso para nos trazer grandes lições, aumentar a nossa fé e cada dia mais tornar-nos conhecedores da grandeza de Cristo, da sua divindade. E esse livro nós vamos trabalhar hoje a ideia do capítulo 2. Vamos abrir nossas Bíblias para o capítulo 2. E nós vamos ver que lições eles podem estar nos trazendo nesse capítulo. Esse capítulo ele apresenta o primeiro sinal de Cristo. Vamos ler aí a partir do versículo 1, para a gente ver qual foi o sinal. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. A água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então nós vemos aí, nesse texto, Cristo apresentando o primeiro sinal. E nós vamos ver que lições nós podemos tirar desse momento que houve aqui, nesse casamento, nessas bodas. Como vimos no texto aí, a mãe de Cristo estava lá
Foi uma oportunidade para ele ser convidado e também os seus discípulos. Mas, como o texto apresenta, não havia ainda uma certa afinidade entre o pessoal daquele casamento e Cristo, e sim com a sua mãe. No faltar do vinho, Maria, sendo conhecida, íntima dos pessoais ali do casamento, pôde buscar Jesus. E nós vemos aí como Maria chega a Jesus e como ele responde. Uma parte que fica muito em questionamento muitas vezes. Porque Maria chega a Cristo, ele ainda não tinha apresentado nenhum sinal, não era costume dele ainda estar revelando a sua divindade nessa área de sinais. Então, como Maria chega a Cristo falando sobre faltar vinho, como se ele fosse providenciar tudo naquele momento, sem ainda ele ter dado evidências disso. Mas Maria sabia exatamente com quem estava falando naquele momento. Naquele momento ela não buscou ele somente como seu filho, a quem podia se chegar, mas ela buscou ele como Deus que podia providenciar um milagre naquele momento. Deus que podia providenciar aquela falta, aquela vergonha que ia ser causada naquele momento aos amigos de sua mãe. E Jesus também dá uma resposta que nos deixa intrigados. Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Então, essa pergunta nos intriga porque Cristo é filho de Maria. Por que uma resposta assim? E nós tiramos uma lição. Cristo, mesmo assim, dizendo que não foi chegada a sua hora, falou com Maria como mulher, porque ali ele estava se mostrando também como a divindade, como Deus que era Senhor de Maria naquele momento, e estava falando da sua obra que ele veio realizar, que não estava ainda no seu momento. Mas uma grande lição que nós vemos é que Cristo realizou aquele milagre, e que os milagres de Deus, eles não dependem tanto de hora, não dependem tanto de quem pede ou de quem o busca, mas Deus ele age quando ele quer, ele age da forma que ele quer, do momento que ele quer. Nós vemos vários indícios na Bíblia de coisas que nos surpreendem, como pessoas como Raabe, uma prostituta, que está fora da regra do povo escolhido, mas foi alguém que Deus foi lá e salvou, colocou seu nome na genealogia de Cristo, na genealogia do rei Davi, porque ela reconheceu a Cristo, ela temeu a Cristo, ela temeu a Deus, ela apenas conheceu o que Deus era capaz de realizar, abrir o mar vermelho, livrar o povo do Egito, mas ela temeu a Deus e ela, nesse momento, foi uma exceção às regras que eram impostas sobre o povo escolhido. A mulher lá de Jericó, uma prostituta, mas Deus colocou ela como genealogia de Cristo e do rei Davi. Ruth, uma moabita também, ela também está na genealogia de Cristo e do rei Davi. Por quê? Porque também reconheceu ao Senhor como Deus. Ela disse a Noemi: o meu povo será o teu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde tu fores eu irei. E essas palavras, elas chegam ao coração de Deus e Ele também quer ver isso, coração quebrantado e contrito, que reconhece a Ele como Deus. Nosso dever como servos é reconhecer essa grandeza, é reconhecer essa divindade que Deus tem. E quando isso acontece, o milagre de Deus não depende tanto de hora ou de quem pede, mas da misericórdia do Senhor. Como diz no capítulo 3 de João também, quando ele fala com Nicodemos, ele diz: o vento sopra aonde quer, ouça a sua voz, mas não sabe de onde vens nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. O vento, ninguém controla o vento.
Assim também como ninguém controla o Espírito, ele age por conta própria. Ele faz no momento que quer, na hora que quer, com quem quer. E assim também, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas pode sentir, pode ouvir a sua voz. Então é assim, os milagres do Senhor, nós vemos nesse primeiro ponto que eles não dependem de hora, como Cristo diz, mesmo não chegando a sua hora, mas Ele realizou esse milagre. Mas existe um ponto importante nesse milagre, como nós vimos em todos os exemplos. Aqui também nós vemos nesse exemplo o que Maria manda os serventes fazer. Ela diz: ide, fazei tudo quanto Ele disser. Então, vai envolver a obediência e esforço. Nesse momento, Cristo mandou os serventes encher 6 talhas de água. As talhas ali eram recipientes que serviam para a purificação dos judeus, um costume que eles tinham de sempre lavar as mãos antes de se alimentar, e essas talhas serviam para esse fim. E cada talha dessa, ela cabia 3 almudes, como diz no texto. Almudes, para nós, pode significar galões, aqueles que cabem em média 34, 35 ml de água. Então, resumindo, cada talha dessa aí cabia em média 30 litros de água, ou 100 litros de água. Então os serventes tiveram que, mesmo Jesus dizendo, enche de água, eles precisaram de vinho. Cristo não tinha realizado nenhum milagre. Os serventes poderiam estar trabalhando em vão, poderiam passar vergonha depois. O que é que ia significar encher as talhas de água, quando eles precisavam de vinho? Deus age fora da lógica humana. Então ali eles encheram aquelas talhas, 6 talhas, cada uma com em média 100 litros de água, ou seja, 600 litros de água carregando, esforço. E depois pediu para eles pegar e levar ao mestre-sala. E ali devolvia o último passo de fé deles pegar aquela água e levar até o mestre-sala. Porque ali o servente podia passar uma vergonha terrível. Mas o que acontece? Cristo prova a nossa fé até o último momento. Não se canse de obedecer e de se esforçar para a obra do Senhor. Não se canse de esperar aquilo que você tem almejado, que você tem confiado nas mãos do Senhor. Lembre-se de Abraão. Quando já não existia mais nenhuma possibilidade humana, isso foi possível para Deus. Abraão com 100 anos, Sara com 90, e dar à luz um filho. Depois de tanta espera, mas com obediência, esforço e confiança. Então não se canse de obedecer ao Senhor. Veja a história dos antepassados. Veja a sua própria história, o que Deus já realizou na sua vida. E perceba o que Ele pode fazer no futuro. Quantos de nós já não fomos resgatados por essa obra maravilhosa do Senhor, que a todos alcança com a sua misericórdia, assim, quando quer fazer o milagre e na hora que Ele quer. Não tente estabelecer horas e momentos para que Deus haja. Isso pode fazer você sair do foco e andar em círculos em sua situação esperada. Então, aguarde, confiante e se esforçando. Nós vemos aí que envolveu esforço e obediência no agir dos serventes, e o milagre de Deus, de Cristo, foi realizado, fazendo assim o seu primeiro sinal. Mas nós vemos aí nessa lição que esse sinal, ele fortaleceu muito os discípulos. Os discípulos estavam ali, presenciaram isso e creram em Cristo. Eles creram que Cristo poderia realizar sinais.
se fortaleceram mais para seguir a Cristo. E como nós temos uma lição nesse primeiro exemplo, nós vemos que o que vem de Deus, quando o mestre Sala fala no versículo 10, ele diz: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Nós vemos um grande exemplo para nós, uma grande lição nesse ponto, porque nós vemos que o que vem de Deus é sempre melhor. Todo mundo ali provavelmente era costume botar sempre o vinho, mas o mestre Sala sentiu uma diferença naquele vinho que foi servido depois. Ele sentiu que era o melhor vinho do que o anterior, sendo que já tinha sido servido o melhor vinho, mas ainda era superior à qualidade do melhor vinho. O que vem de Deus vale a pena você esperar, e você pode confiar que é o melhor. Seja na área do relacionamento, do casamento, na sua área profissional, eu não sei qual a espera que você tem no momento, mas confie ao Senhor essa espera. Seja na sua área profissional, seja por um filho que você está esperando um milagre ser realizado na vida dele, seja pelo casamento, seja por a compra de um objeto. Esteja aos pés do Senhor e esteja confiante nele. E lembre-se, diante desse texto, o que vem de Deus é sempre o melhor. Você tem a oportunidade de ir com os seus próprios esforços, deixando um pouco Deus de lado, e conseguir alguma coisa. Mas se lembre que não vai ser o melhor vinho. Talvez você consiga água ainda. Então, tente buscar, esperar e conseguir do Senhor esse melhor vinho, o melhor que Deus tem guardado para nos dar. E nós vemos aí mais um sinal de Cristo evidenciando ser o Filho de Deus. Aqui os discípulos creram nele, e tem outro episódio aqui no qual ele vai também fazer um sinal no qual os discípulos vão aumentar mais a sua fé também, crendo nele. Era costume, depois daqui, quando ele sai de Caná da Galileia, era costume dos judeus ir a Jerusalém todo ano para celebrar a Páscoa. E também Cristo, como bom cumpridor da lei, ele sobe para essa celebração. Ao ver como estava o estado do templo chegando lá, a partir do versículo 13, todos conhecem já a história de qual Cristo sai chicoteando, tangendo animais para todas as partes. Então Cristo ali, ele chega no momento onde ele vê e é consumido por tudo que está acontecendo ali. Ele vê que as pessoas estão fazendo da casa do Senhor uma casa de comércio, ou seja, um covil de ladrões. O comércio nem influencia tanto ali, porque o fato pelo qual a ira de Cristo aumenta ali é pelo fato deles estarem violando as leis de Deus, deles estar violando as ofertas que seriam feitas a Deus, e também fazendo balança enganosa, formando dali um covil de ladrões. Não havia verdade, não havia um pensamento em Deus, mas havia um pensamento, cada um no seu próprio benefício, naquilo que eles mesmos podiam lucrar. E o costume, geralmente, de quem morava longe, era levar o seu animal, ou tinha que levar um animal para sacrificar. Mas eles vendiam o seu animal para não ter uma trajetória, uma viagem até o destino lá do templo, com esse animal levando com sacrifício. Eles levavam apenas o dinheiro, ou vendia seu animal e levavam o dinheiro. E chegando lá em Jerusalém, tinha aquelas pessoas já com os animais específicos para fazer o sacrifício e vender, né? Mas o que eles faziam? Estavam vendendo animais mancos, aleijados, cegos, ou seja, que não estavam totalmente qualificados para uma oferta
suave ao Senhor, uma oferta que agradasse ao Senhor, como o Senhor pediu. E isso fez com que Cristo tivesse toda aquela reação e aquela atitude, derribando tudo ali, expulsando-os da casa do Senhor. E o interessante é que ninguém entendeu muito o que aconteceu ali. Os fariseus perguntam, no versículo 20, no versículo 18, pois os judeus lhes disseram: que sinal nos mostra para fazer isto? Eles estavam perplexos com aquela atitude e exigiram de Cristo um sinal para fazer aquilo. Enquanto eles eram conhecedores da lei, praticamente doutores, entendiam da lei, de tudo que estava feito ali, conviviam com a lei, não entenderam muito os acontecimentos que envolviam Cristo, mas os discípulos, pessoas simples, sem instruções, eles lembraram do que estava escrito. No versículo 17 diz: e os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. Então eles lembraram do que estava escrito a respeito de Cristo. E novamente eles creram em Cristo, mesmo não entendendo totalmente tudo o que tinha acontecido ali, mas eles entenderam a atitude de Cristo. Enquanto os judeus, os fariseus, eles pediram um sinal para justificar aquela atitude. E Cristo dá um sinal. Ele diz: derribe esse templo e em 3 dias eu levantarei novamente. E os fariseus: está louco, esse templo passou 46 anos para ser construído, como é que tu diz em 3 dias vai levantar esse templo novamente? Mas o texto fala no versículo 21, mas ele falava do templo do seu corpo. E aí novamente o texto traz uma dica de que os discípulos creram mais ainda em Cristo, mas não nesse momento, quando ele ressuscitou. No versículo 22, quando pois ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que lhes disseram isto e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. Então nós vemos que cada vez mais a fé dos discípulos eram fortalecidas segundo os sinais que Cristo apresentava. Nós vemos que cada vez mais os discípulos, convivendo e vendo as obras que Cristo realizava e como elas eram compatíveis com tudo aquilo que estava escrito a seu respeito, eles viam cada vez mais que Cristo era o Filho de Deus. Eles podiam perceber isso em cada atitude que Cristo tomava, mas porque eles faziam parte das ovelhas de Cristo, do que Cristo estava realizando ali na vida deles, eles conseguiam perceber, enquanto os fariseus estavam cegos. Eles não conseguiam compreender o que Cristo estava realizando, suas atitudes. Eles não compreendiam. E nós vemos aí uma observação. Ele deu um sinal para os fariseus, mas mesmo assim os fariseus não creram, mesmo depois que eles ressuscitaram, que ele ressuscitou. Enquanto os discípulos fortaleceram mais a sua fé. O sinal se viu novamente aqui para os discípulos, para que eles progredissem a obra de Cristo na terra, levando a sua palavra e fazendo prevalecer a igreja cada dia mais na terra. E nós vemos que tanto o sinal do casamento, os discípulos creram em Cristo. O sinal que foi dado aos fariseus sobre levantar o templo em 3 dias, também os discípulos creram em Cristo, foi fortalecido mais a sua fé. E nós vemos aí uma lição também importante, quando diz: o zelo da tua casa me consumirá, o consumirá. Deus, Ele é santo, Cristo é santo, Ele não pode ser conivente com a pecaminosidade.
com aquilo que estava acontecendo no templo. E nós podemos ver hoje, nós como templos do Espírito Santo, e nós podemos observar qual a atitude de Cristo sendo santo, Ele morando em nós como templo. Nós podemos imaginar Ele chegando em nossa vida. Qual vai ser a atitude ao chegar em nós? Ou cada dia de nossa vida, qual será a sua atitude a cada manhã que acordamos, ao percebermos que temos Cristo em nossa vida? Será que Ele vai estar com um chicote lá, derrubando bancas, ou nos exortando a cada momento de cada coisa que estamos negligentes? Porque o zelo do Senhor, Ele zela pela sua casa. O zelo consumirá o Senhor, porque Ele é santo. E muitas coisas nós não vamos entender em nossas vidas, porque o Senhor vai estar a todo momento fazendo essa purificação em nosso corpo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então muitas coisas você pode não compreender em sua vida quando acontece, mas quando diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus está trabalhando em nossas vidas, Deus está purificando, Deus está a todo momento tirando as imperfeições, assim como Ele tirou aqueles animais mansos, aleijados do templo do Senhor, Ele também está tirando da sua vida imperfeições, falhas que você não consegue tirar, que somente Ele vai poder tirar, quando Ele chegar no seu coração. Pense sobre isso e pense no que você luta para se livrar e que ainda não conseguiu, mas que o Senhor, ao entrar, Ele vai tirar e expulsar todo o mal, tudo aquilo que você não consegue se livrar. Então nós vemos aí como o último dos sinais de Cristo no texto, no versículo 23, Ele ainda estando em Jerusalém, Ele fez muitos sinais. No versículo 23 diz: Ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos sinais que faziam, creram no seu nome. Então é importante aqui nesse finalzinho do capítulo, nós percebemos que Cristo agora não era só mais um sinal, não era algo mais só perceptível para os fariseus, para os discípulos, mas Cristo fez muitos sinais. Cristo fez diante de muitas pessoas. Muitas pessoas viram agora o que Ele estava fazendo. Ou seja, Cristo estava evidenciando a sua divindade agora não só para os discípulos, mas Ele estava evidenciando o que Ele podia realizar para muitos. E o texto diz que muitos creram nele. O texto diz aqui que muitos agora disseram: Cristo realmente o Messias, Ele está fazendo as obras que eram feitas. Mas é lamentável porque o povo viram, gostaram de todos os milagres que Cristo fez, mas eles creram daquela forma que diz: todo mundo é filho de Deus, todo mundo crê em Deus, porque Deus, Ele pode dar muitas coisas favoráveis àquilo que nós queremos, ou seja, como o gênio da lâmpada. O crer nesse momento em Cristo foi como o gênio da lâmpada. Essa multidão que creu em Cristo nesse momento, eles viram realmente que Cristo podia realizar os milagres. Eles gostaram dos milagres que Cristo fez. Eles realmente usufruíram daqueles milagres. E disse: realmente, como o gênio da lâmpada também realizava os milagres, como ouvimos nas histórias, e as pessoas acreditavam naquela lâmpada porque ela podia realmente realizar. As pessoas acreditaram, mas era apenas como isso, como um gênio da lâmpada que podia realizar o que eles queriam. Mas infelizmente o gênio da lâmpada não exige que ser o Senhor da sua vida. Ele não exige que você lhe preste uma obediência, que você lhe preste uma reverência.
Ele apenas pergunta: o que é que você quer? Você tem direito a 3 desejos. E ali você pede tudo, ali naquilo, naquela ânsia, para pensar, muitas vezes não sabe o que pedir, porque desejamos muitas coisas e pedimos muitas coisas de Deus. Mas como diz em Tiago 4, pedis e não recebeis, porque pedis para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Então, muitas coisas nós pedimos a Deus, mas porque nós não alcançamos tudo aquilo que pedimos. Muitas coisas que almejamos e pedimos, nós almejamos como se estivesse pedindo um gênio da lâmpada. Qual seria a sua reação se pegasse uma lâmpada que poderia realizar desejo seu hoje? O maior desejo da humanidade é o bem-estar, é a felicidade, a bonança, a finança. Então, toda criança crescendo ali, quando pensa em ter um gênio da lâmpada ou um homem, a primeira coisa que ele vai pensar são as coisas mais, como Cristo apresentou ao próprio Cristo lá no pináculo. Veja todos os reinos da terra, todas as coisas, fama, poder, dinheiro. Então seria mais ou menos o que nós almejaríamos pedir à lâmpada. Mas com Cristo não é assim. Ele não dá aquilo que vai nos destruir. Ele não vai dar aquilo que nós pedimos para esbanjarmos em nossos próprios prazeres. Mas Ele sabe o que é melhor para nos tornar imagem e semelhança dele. Ele sabe o que é melhor para purificar o nosso tempo, para nos purificar. Ele sabe o que é melhor para nos aperfeiçoar a cada dia e nos dar a paz e a felicidade verdadeira que procuramos alcançar através de prazeres momentâneos, através de vícios, através de tudo aquilo que achamos que pode trazer essa paz, pode trazer essa felicidade. E só nos decepcionamos a cada dia que alcançamos algo maior. Conseguimos um carro, poucos dias aquilo não é mais significativo. Conseguimos a casa dos nossos sonhos, aquela que entramos e regozijamos no primeiro dia e sentimos aquela satisfação. Hoje você não sabe talvez nem qual a cor da casa quando entra. Conseguimos aquela família tão esperada, que passamos tempo sonhando, um casamento. Percebemos que a vida continua e os problemas continuam. E a família é algo mais, uma etapa da vida da qual nós vamos ter que conviver dependendo do Senhor para poder termos felicidade e paz, porque ela não vai ser o fim para sermos felizes. Mas, continuando aqui no versículo 24, Cristo, tudo isso que eu estou falando para vocês a respeito do povo, Cristo não era inocente. Quando diz que o povo creram no seu nome, Cristo fez muitos sinais e muitos creram nele. O próprio texto diz: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conheciam, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia do homem. E Cristo evidencia ser novamente o Filho de Deus, ter a essência de Deus, ter os atributos de Deus, sabendo que está no nosso íntimo, no nosso coração. Ele sabe exatamente aquilo que pensamos, todos nós que rodeamos Ele, quer seja confirmando nossa crença nos seus milagres, nos seus sinais, mas Ele sabe exatamente o que cada um de nós queremos dele. Ele sabe exatamente o que cada um de nós almejamos e o que nós realmente confiamos. Então, nesse texto, ele nos apresenta os sinais de Cristo. Vemos aqui novamente que ele fez o sinal do vinho, os discípulos creram nele. O sinal que ele deu para os fariseus, os discípulos apenas também creram neles depois. E como moral da história, nós vemos aqui que após todos os sinais de Cristo, ele sabia o que havia no coração do homem,
e que eles não creriam como era para crer. Mas ele deixou sua semente através dos discípulos, uma fé verdadeira que foi implantada na vida dos discípulos para dar continuidade à sua obra, à sua igreja, que já estava estabelecida por ele. E assim também você pode ser participante dessa obra, dando continuidade, levando a palavra do Senhor, confiando como os discípulos confiaram, acreditando realmente nos seus sinais, como ele acreditou, não só almejando os seus milagres, os seus sinais, aquilo que pode nos favorecer, mas acreditando que Cristo é o Filho de Deus. Quando muitos saíram de perto de Cristo depois de um duro discurso, quando ele diz: até as raposas têm onde reclinar a cabeça, mas o Filho do Homem não tem. Até as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitos se afastaram da lei, sabendo que já não havia muito o que oferecer. E os discípulos, Cristo perguntou: o que vocês dizem que eu sou? Vocês querem ir também? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo diz: essas palavras elas não procedem de ti, mas de Deus. Não foi carne nem sangue que a te revelou. E assim também nós devemos estar buscando essa fé em Deus. Nós devemos estar buscando confiar no Senhor dessa forma, não apenas vendo como um gênio da lâmpada do qual podemos pedir aquilo que desejamos, que queremos, mas vendo Cristo como Deus, como o Senhor da nossa vida, como o Senhor que veio para fazer uma obra de resgate por aquilo que jamais poderíamos pagar, como o Senhor que veio para dar a sua própria vida, para por amor dar a todos aqueles que Ele vai realizar uma obra em sua vida, para que assim podemos dar continuidade, assim como os discípulos, agora dedicando a nossa vida em gratidão ao Senhor por toda a sua obra, por aquilo que Ele fez e realizando também a sua obra, levando a sua palavra. Tudo aquilo que nós fazemos, toda a geração humana, nós não somos capazes de, por maior que seja o nosso esforço, estarmos nos livrando na nossa vida de pecado ou conseguindo construir uma escada para chegar ao Senhor. Mas somente através da fé nessa obra de Cristo, na sua divindade, é que podemos chegar até o acesso ao Senhor, a Deus. É que podemos novamente ser reconciliados com Deus. É que podemos alcançar o perdão pelos nossos pecados, que são muitos e que nós jamais poderemos pagar por esforços próprios. Então essa mensagem, ela evidencia a divindade de Cristo, Cristo ser Filho de Deus, através do seu primeiro sinal do vinho, através do sinal do templo que ele deu aos fariseus, que cumpriu ressuscitando ao terceiro dia, e através dos sinais que ele deu a muitos, que muitos puderam presenciar e testemunhar suas maravilhas, suas obras, e que apenas absorveram como benefícios próprios. Você hoje tem a oportunidade de absorver todos esses sinais como os discípulos absorveram, crendo realmente que Jesus é o Filho de Deus e que foi doado para nos dar vida. E você tem apenas que aceitar essa vida. Você tem apenas que confiar nisso que Ele fez e crer. Porque no capítulo 3 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a mensagem de Deus através do seu Filho para que nós creiamos nisso. Então, não faça como esses muitos que foi dito, muitos creram nele, mas apenas inconscientemente, não
doando suas vidas para Ele. Agradeço a todos pela atenção, que essas palavras possam estar se firmando no seu coração, que você, ao se aproximar de Cristo, se aproxime dele como um Senhor da sua vida, não apenas como gênio da lâmpada que pode realizar desejos, satisfazer prazeres que você almeja, mas busque ao Senhor, a Jesus como Senhor da sua vida. Busque a Jesus como aquele que veio para salvar, para cumprir aquilo que você não pode. Obrigado por tudo, pela atenção, e que o Senhor possa estar abençoando a sua vida com essa mensagem. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, te agradeço, que o Senhor possa estar cada dia mais realizando a tua obra na vida, Senhor, das pessoas, fazendo com que possa, Senhor, cada dia mais concretizar, Senhor, a tua divindade. Ela está sendo realçada diante de todos aqueles que se mostram como deuses na história, mas que o Senhor tem um brilho superior a todos. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.